É um prazer estar recebendo aqui nesse papo entre amigos, nesse momento da pandemia, meu amigo Paulo. O Paulo é pastor, e além de pastor, ele é psicólogo clínico, especialista em terapia de casais e família, especialista em neurociências aplicadas. É uma pessoa que tem nos ajudado muito nesse tempo, tem dado a sua contribuição como psicólogo, como pastor na sua comunidade de fé. E a gente está aqui para bater um papo com ele, tentar conversar algumas coisas desse momento que a gente está vivendo, essa pandemia. É um prazer te receber, Paulo, aqui nessa conversa entre amigos. Obrigado, Evaldo. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer revê-lo, né? Encontrar com você, mesmo que estando à distância, e perceber como o tempo tem sido generoso para você, né? É verdade. Esses cabelos assim, bem enegrecidos, né? A idade não chega. Isso é muito bom, isso é coisa maravilhosa. Uhum. Ok, querido, um prazer. Como é que você está? Tá tudo tranquilo aí com você, com a família, comunidade de fé? Olha, nós estamos, a nossa igreja, que é a Igreja Batista Memorial de Duque de Caxias, onde eu estou há 11 anos, se passar dessa pandemia, vou chegar a 12, né? É uma igreja que, na verdade, está sem suas reuniões congregacionais desde o dia 16. No dia 16 de março, pela manhã, nós nos reunimos como diretoria e tomamos a decisão de que, a partir daquele momento, nós não iríamos fazer reuniões presenciais. Uhum. Então, temos lutado, né, com as implicações disso tudo. Temos todos os dias mantido contato com a igreja, com o nosso povo, através do nosso Instagram, através do nosso Facebook, e a gente tem assim pastoreado dessa maneira, né? Uhum. Estou em casa com a minha família, minha esposa e com os meus 2 filhos. Legal. Ok, Paulo. Eu queria fazer algumas perguntas e aí a gente vai começar a nossa conversa, assim, aprofundar o nosso bate-papo. Eu queria te perguntar, como pastor e como psicólogo, né? Nós pastores, o que você tem percebido de vantajoso nesse tempo em relação às descobertas para a vida comunitária e para a vida emocional das pessoas? Essa é uma pergunta muito... Sim, é uma pergunta muito interessante, né? E porque normalmente a gente vê só o aspecto negativo. E o aspecto negativo dessa pandemia, ele é muito grande, né? Nós ainda não podemos calcular o que vai acontecer em termos de futuro econômico para o mundo, para o Brasil, para as igrejas. Mas eu vejo com bons olhos, sabe? Eu tenho aprendido a adotar uma postura diante da vida de tentar aprender com as crises. E eu desde o dia 17 de março, eu tenho feito pregações todos os dias às 10 da manhã, todos os dias. E eu vejo assim que essa experiência renovou a minha paixão, né? Eu sempre tive essa paixão, mas essa paixão pela pregação da palavra. Então, todos os dias, de segunda a segunda, eu me reúno, eu prego, e eu tenho incentivado as minhas ovelhas, os meus irmãos, a fazerem a estarem abertos às reengenharias que a vida está colocando para a gente. Nossa igreja, por exemplo, tem uma escola e a escola precisou parar. E a minha esposa e um grupo de irmãos, em uma semana, tornou a Escola Batista Memorial, que é o nosso colégio, tornou o Colégio Batista Memorial um colégio batista online. E alguns professores que tinham uma aversão a entrar na internet, a dar aula à distância, estão começando a dar aula. Então, eu acho que tem muita coisa que nos ensina. Fora nos ensina a estar em casa com a família, a reunir com a família. Nós vivíamos numa sociedade que
cuja família estava pulverizada e distanciada. Isso nos coloca mais perto, né? Todos os dias eu tenho tido o privilégio de almoçar à mesa com a minha esposa e com meus 2 filhos. Isso é maravilhoso, tem esse aspecto positivo aí, né? É um aspecto muito bom. É verdade. Então, Eu disponibilizei uma gravação, né, ontem, falando justamente sobre esse deserto, porque não deixa de ser um deserto esse tempo que a gente está vivendo. E no deserto, sim, coisas extraordinárias acontecem, a gente aprende um pouco sobre a nossa vida, as coisas ficam mais claras para a gente, né, quando a gente abre o coração, nesse tempo até de privação, de falta, de preocupação, mas no final a gente, com o coração aberto, a gente percebe a presença de Deus, o milagre de Deus no deserto. Então, realmente, esse tempo é um tempo de descobertas, e aí nesse aspecto é interessante a gente pensar da pandemia, essas vantagens, do valor da família, sim, até nós que somos pastores, o valor comunitário, o valor de estar congregado, porque às vezes a gente tem toda a liberdade e não valoriza tanto esse aspecto, algumas pessoas, não é? E agora, como a gente está, como comunidade de fé, nós estamos impossibilitados de estarmos juntos, a gente percebe e sente falta do toque, do abraço, de estar junto. E como faz falta isso, não é mesmo? É verdade, faz muita falta. A minha primeira série de mensagens foi também sobre o deserto. O tema da série de mensagens foi a pedagogia do deserto. Eu preguei em cima do livro de Números. E eu estou agora pregando já há mais de uma semana no livro do profeta Ezequiel. E eu falei para a igreja o seguinte: nesse momento eu vejo Ezequiel como o profeta da esperança e da ressignificação. Porque Ezequiel não foi para o deserto. Ezequiel foi para o exílio babilônico. Ezequiel era sacerdote. E ele viria se ele não era de fato, ele iria se tornar um sacerdote porque ele era de linhagem sacerdotal. E aí no exílio, ele não tem como exercer sacerdócio, não tem templo. E aí Deus chama Ezequiel para um outro nível da vocação dele, que é a vocação profética. Então, isso é muito interessante, porque, às vezes, quando a gente cai na nossa zona de conforto, a gente não se permite ressignificar muita coisa na nossa vida. Ressignificar nossa vocação, ressignificar nosso chamado, ressignificar nossas profissões, né? Ressignificar muita coisa. Então, o deserto, como você muito bem disse, ele é um tempo pedagógico, é um tempo de deixar o Egito para trás e assimilar o novo. Né? Então, eu vejo... agora, tudo isso à custa também de alguns adoecimentos, né? De algumas angústias, de algumas ansiedades, de algumas coisas que também o pessoal às vezes não sabe lidar com isso. É verdade. Então, uma pergunta que a gente gostaria de ouvir é: quais são os efeitos emocionais nesse tempo de pandemia, já que está atingindo o mundo todo e deve atingir muitas pessoas, né? Agora está um controle, mas a verdade é que deve atingir bastante gente. Quais são os efeitos emocionais na vida das pessoas? O que ela pode trazer esse momento? Você, como psicólogo, o que você diria? Olha, Evaldo, um efeito inegável que já chegou na vida das pessoas, das famílias, do indivíduo, é a ansiedade. Ansiedade seguida, às vezes, de um agravamento, podendo gerar episódios de pânico e também podendo gerar episódios depressivos. Quando a gente é acometido por alguma situação que a gente não esperava, pode ser uma catástrofe como essa, pode ser um adoecimento de um familiar. Normalmente, quando nós somos acometidos, nós vivemos um ciclo que os estudiosos chamam de ciclo do luto. O luto não é só quando alguém morre. O luto é quando a gente perde alguma coisa, e nós perdemos uma segurança. E, normalmente, quando estão diante de uma perda, há alguns comportamentos que são recorrentes. Um deles é a negação. A pessoa como que nega isso.
achando que não é tão grave, achando que isso é invenção da mídia, é invenção do outro partido, é invenção de algum país, é invenção de alguém. Só que a negação não dura muito tempo. A negação, ela tem que abrir o olho em algum momento para a realidade. Né? E aí, quando se abre o olho para a realidade, aí ocorre as chamadas os estresses de ansiedade, os estresses e os níveis de ansiedade. Então, ansiedade é algo muito corrente. Porque o que nada mais é ansiedade, senão o nosso corpo, as nossas emoções, a nossa mente reagindo a um perigo que está diante de nós. Seja um perigo real que nós conhecemos, seja um perigo imaginado, seja qual for o perigo. Então, a ansiedade, a síndrome, o episódio de pânico e a depressão são as condições clássicas que surgem nesse momento. Mas eu acredito que exista mais outras, que eu acho que são aí do nível relacional. Por exemplo, num casal, um casal que já não vem bem há muito tempo. Se esse casal, se essa família que já não vem bem há muito tempo, se vê obrigada a ficar uma semana, 2 semanas ou mais dentro de 4 paredes, chega uma hora que o nível de estresse da relação eclode. Então, as patologias, os sintomas acontecem no nível individual, ansiedade, episódios de pânico, fobias, depressões, mas também eclode no nível relacional. A pessoa, aquele casal que não está bem há muito tempo e agora tem que ficar junto durante 15 dias junto, chega uma hora que aquilo que estava lá guardado, escondido, vem à tona. Vem à tona. Então, nesse momento que eu percebo como pastor, eu acho que você também, que existem algumas coisas que não são trabalhadas num nível normal de vida, não sei se você concorda comigo, e que no momento de pressão, como você falou, usou a expressão, eclodem, né? Elas surgem, aparecem, e tornando aquelas coisas que não foram tratadas conhecidas. Elas surgem nessa pressão. No próprio deserto, no testemunho da Bíblia ali, do povo de Israel, a gente vê muitos problemas enquanto eles estão no deserto. Várias situações a nível de liderança, a nível de ouvir a voz de Deus, de permanecer, problemas. A nível de família. Você vai ver que lá no deserto tem um momento que Miriam se junta com Arão e eles começam a questionar a Moisés, dizendo, será que Deus falou só a ele? Por que eles fizeram isso? Porque é o episódio que Moisés tem o seu casamento com a mulher cuxita, né? Então entra uma nova mulher ali. Agora você imagine, por exemplo, numa família onde eu conheço, eu tenho no meu grupo de igreja, irmãos que tiveram que trazer a sogra e a mãe para dentro de casa. Imagine se eu não me dou bem com a minha sogra. Como é que ficaria 15 dias com ela? Mudou a configuração, né? Mudou a configuração aí, né? Agora, eu acho que isso tudo também é muito oportuno. Tem um livro que eu gosto muito, do Leonardo Boff, né? O nome do livro é Crise, Perigo e Oportunidade. A crise, ela é um perigo, mas ela também, ao mesmo tempo, ela é uma oportunidade. Essa é uma oportunidade para o casal rever a relação dos pais, filhos, reverem a relação, consertarem e seguirem adiante. Ou pode ser um perigo para inflamar mais. Depende de como nós vamos lidar. E aí, às vezes, Evaldo, é preciso, mesmo distante, buscar ajuda das pessoas competentes. Verdade. Muito bom. Uma questão que eu tenho percebido, já tinha percebido no exercício do ministério, e agora muito mais, aí agora já é necessidade, dentro dessa conversa que a gente está tendo, é que às vezes no âmbito da igreja, no ambiente da fé, as pessoas têm certo preconceito com lidar com as questões emocionais. Não é? As pessoas têm certo receio
de lidar, de ter um terapeuta, de buscar ajuda. Dentro desse quadro agora, do que você está falando também, fortalece essa ideia de que a gente precisa tratar dessas questões na vida da igreja, você não acha? Como que a gente podia fazer isso? Sim, eu acho que assim precisa, e eu vou dar o meu próprio testemunho, tá? Eu e a minha esposa, há mais de 15 anos atrás, nós fizemos um processo terapêutico como casal. E eu já era pastor, sou pastor desde 93, né? Então, já tem mais de 26 anos que eu estou no ministério. Então, eu e a minha esposa fizemos um processo de terapia com duas profissionais crentes, sérias, mulheres de Deus. Nós fizemos. Eu, particularmente, eu faço um trabalho, eu comecei a fazer um trabalho pessoal no nível, em outubro, foi muito bom, em outubro do ano passado, com um grupo de profissionais médicos. Eu não sou médico, eu sou psicólogo, mas eu faço com esse grupo. Todo dia de manhã eu me reúno no Zoom com o meu grupo de reflexão, de autoajuda, de meditação. Então, tudo isso é importante. Nós, pastores, precisamos ter um espaço aonde a gente seja tratado, onde a gente seja cuidado. E o membro da igreja também. Nós somos formados de corpo, alma e espírito. Se a gente abrir a nossa Bíblia lá na terceira carta de João, quando João escreve ao amado filho Gaio, ele diz: espero que te vá bem em tudo, assim como na sua saúde e como te vai bem a tua alma. E não só bem em tudo, bem nas relações, bem na saúde e bem na alma. E a alma ali é psique. Então, o homem não é só um corpo biológico, o homem é uma psicologia que precisa ser cuidada. E a igreja do Senhor Jesus precisa abrir os olhos. Existem pastores que são excelentes conselheiros, mas existem pastores que são excelentes pregadores, não são excelentes conselheiros. Existem pastores que são excelentes administradores, mas não são bons conselheiros. E aí também o pastor precisa ter uma rede a quem ele possa encaminhar a sua ovelha quando precisa de um tratamento, de uma abordagem mais específica, mais direcionada. Ok, Paulo. Tá joia. Você já falou, eu ia perguntar para você, dentro desse quadro que nós estamos vivendo, e da vida, que também é desafiadora, a nossa vida, quais os cuidados que nós devemos tomar para vivermos vidas mais saudáveis, né? Você já falou algumas coisas aí. Você poderia acrescentar mais alguma coisa? Sim, gostaria de acrescentar. Assim, sempre que eu atendo alguém com os principais quadros que nós vamos ver agora, que é ansiedade, pânico, fobias, depressão e estresse, sempre que eu atendo alguém, eu encaminho uma pessoa para o cardiologista para que ela faça um exame do coração. Sobretudo quem tem pânico acha que vai morrer do coração. E aí, eu teria que explicar fisiologicamente por que acontece isso, né? Porque quando a gente está debaixo de uma ameaça, o coração ele dispara sangue para o organismo para preparar a gente para lutar ou para correr. E a pessoa, para lutar ou para fugir. E a pessoa acha que aquele disparo do coração, ela vai morrer do coração. Não é. É só uma resposta fisiológica. Então, eu encaminho a pessoa para o cardiologista por duas razões. Para o cardiologista tirar essa dúvida dela, porque é a palavra do especialista. E segundo, para o cardiologista ela pedir uma autorização para fazer atividade esportiva. O que isso quer dizer? É que uma maneira de nós combatermos a ansiedade, o pânico, a depressão, o estresse, é fazendo atividade física. E aí eu ia precisar de mais alguns minutos para explicar o mecanismo cerebral, o mecanismo fisiológico da atividade esportiva aeróbica, que é correr, caminhar, pedalar, pular corda, subir as escadas do prédio, né, e do esforço.
Aí a pessoa fala, mas a gente está confinado, a gente não tem academia. Tem como fazer isso, sobe as escadas do prédio, dá umas voltas em volta do quintal da casa, né? Pula corda em casa. Minha filha e minha esposa, todos os dias, elas sobem e descem todos os andares do prédio à noite. Todos os dias. Todos os dias. Então, para combater o estresse e a ansiedade, nesse momento, e a depressão, a atividade física. A atividade física. Uma outra atividade que a gente recomenda para quem gosta, para quem precisa combater o estresse e a ansiedade, é a atividade da meditação. Meditação. Mas tem crente que não gosta de ouvir isso. Falou aí na gravação do Evaldo, meditação. Esse negócio não é um negócio de budista, esse negócio não é um negócio de religião oriental. Não é. Não é. A meditação cristã existe desde o século III. Ela existe na Bíblia, o Salmo 1º. Né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita. A meditação bíblica é diferente dessa meditação esotérica, né? Isso que a gente tem que definir para o pessoal. Sim, sim. Existe um livro cristão de um pastor, um livro chamado A Celebração da Disciplina. O nome do autor é Richard Foster. Sim. Esse livro é um clássico. Eu tenho esse livro desde quando eu comecei a pastorear. O segundo capítulo desse livro fala só sobre meditação. E existe um tipo de meditação que é uma meditação que a gente chama de meditação leiga, ou meditação laica, que não tem nada a ver com religião oriental, nada a ver com religião cristã, que na verdade, a gente chama essa meditação de treino, o treino da atenção. O que consiste nessa meditação? É você parar num lugar, repousar o seu corpo de forma erguida, sentado, ereto, e pegar a sua atenção, toda a sua atenção, e colocar ela na sua respiração. Perceber o ar entrando, perceber o ar saindo. Quando você faz isso, a sua mente, às vezes, ela é capturada pelos pensamentos, ela é capturada pela preocupação, ela é capturada pelos sons do ambiente. Mas aí o que você faz? Quando você vê que a mente foi capturada por um pensamento, por um som do ambiente, quando a mente foi capturada por uma lembrança, você apenas admite que houve aquele som, aquele pensamento, aquela lembrança, mas volta a sua atenção para o fluxo da respiração. O nome disso é treinamento da atenção. Quando nós fazemos essa meditação, treinamento da atenção, nós podemos monitorar as nossas emoções. E mais do que isso, além de monitorar as nossas emoções, a gente passa a ter capacidade de autorregular. Porque veja bem, se você está treinando lá o fluxo da respiração, e de repente você percebeu que veio um pensamento, aí você olhou, meio que olhou assim, né, metacognitivamente, você veio um pensamento. Ok, mas eu vou voltar para a minha respiração. A ansiedade é isso. A ansiedade, ela dispara. Aí você, opa, estou ansioso. Então, você tem condições de se auto-monitorar. E mais ainda, quando você vai sendo treinado na atenção, você não somente se auto-monitora, mas você se auto-regula. O salmista, por exemplo, o que o salmista disse? Por que está abatida dentro de mim, ó minha alma? Isso é automonitoramento. Aí ele se autorregula e diz, espera em Deus. Jeremias capítulo 3, né? Quando eu lembro do opróbrio, quando eu lembro da aflição, a minha alma se abate dentro de mim. Isso é automonitoramento, autoobservação. Mas aí ele se autorregula. Ele diz, vou trazer à memória aquilo que me pode dar. Olha a autorregulação. Então, eu pratico todos os dias pela manhã. De manhã, minha rotina é, eu venho para a cozinha, sento aqui, preparo o meu café, né? Eu tomo café sozinho, que aqui em casa ninguém toma café. Eu tomo meu café, abro a minha Bíblia, faço a minha devocional,
o meu café, oro ao meu Deus e depois eu gasto todos os dias 20 minutos treinando a minha atenção. Evaldo, eu vou dizer para você, desde que eu fiz isso, eu comecei a fazer isso, eu passei a dormir melhor. Eu não conseguia, houve época que eu não dormia uma noite inteira de sono. Hoje em dia, Evaldo, eu vou para a cama, eu deito e durmo. E assim, eu não vou gastar o tempo falando sobre isso, mas existem provas científicas para isso. Eu faço parte de um grupo da PUC, da Universidade do Rio, a PUC Rio, que estuda e pratica isso. Então, eu pratico isso desde o ano passado e tem livros científicos, acadêmicos. Se alguém depois quiser saber, eu estou aqui disposto a compartilhar mais sobre isso. Me ajudou e tem me ajudado muito. Tá joia. Então, duas coisas para melhorar sua ansiedade, sua depressão, sua angústia. Atividade física e meditação. Uma terceira coisa é um determinado cardápio alimentar. Aí depois a gente pode gastar uma live só por isso. Que alimentação seria boa para isso? Eu tenho essa dica também, que é o que eu dou aos meus pacientes. Tá, nosso tempo está acabando aqui. Você falou de negação. Domingo passado eu falei sobre isso, sobre ansiedade, levando em consideração o texto de Pedro, de Filipenses também. E Pedro, ele não negou, ele disse, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, né? Então a gente percebe ali que ele reconhece a realidade da ansiedade na vida humana, na vida dos seus irmãos, e pede para que eles coloquem diante de Deus. Então isso é importante, nesse momento que a gente reconheça as nossas aflições, as nossas dores interiores. Mas a pessoa não reconhece se ela não tiver atenção. Aquilo entra, ela fica no automático. No automático. Sim. A gente já viu sobre ansiedade, você falou um pouquinho. Você está atendendo nesse modelo aqui pela internet? É possível um terapeuta atender com qualidade pela internet, pelo Skype? Termina rapidinho. Sim, ok. Desde maio de 2018, o Conselho Federal de Psicologia do nosso país, né, ele emitiu uma resolução, a Resolução 11/2018, autorizando os psicólogos a fazerem tratamento psicológico online. Então, isso vem acontecendo. E nesse momento é muito importante, porque o paciente, dependendo da situação, ele não precisa ir ao consultório. Ele pode atender. Agora, para que isso aconteça, algumas coisas precisam ser resguardadas. Por exemplo, o psicólogo tem que atender num ambiente online, onde seja um ambiente fechado, é só o psicólogo e o paciente, para que aquilo que o paciente colocar não vaze para um lugar. Então, tem que ser um resguardado. Então, é possível, eu faço, vários psicólogos estão fazendo isso, o atendimento é legal, né? É autorizado por lei pelo Conselho Federal de Psicologia. Joia. Reproduz esse ambiente que seria do consultório. Tá joia, Sim. Paulo. Muito bom o nosso papo, passou rapidinho. Deus abençoe você e na sua comunidade de fé, no seu trabalho pastoral, seu trabalho como psicólogo, sua família, tá ok? Foi um prazer te receber aqui nesse bate-papo, nessa sala de conversa. Deus abençoe você. Muito bom. Um abraço para você, um abraço para a Beth, para toda a sua família, para a sua igreja. Um grande beijo aí. Revê-lo, como eu disse no começo, é sempre uma alegria, sempre um prazer. Deus te abençoe. E você que vai nos assistir depois, nos encontra na nossa rede social, né? no nosso Instagram, que é pauloalbuquerque.psc. PSC não tem nada a ver com partido político. Né? É porque tinha muito Paulo Albuquerque, tinha que colocar alguma coisa, eu coloquei PSC de psicólogo. Né? E sobretudo um psicólogo cristão. Nós vamos disponibilizar essa gravação para o pessoal assistir aí. Deus abençoe você, então, querido. Foi um prazer. Um abraço, Ivaldo. Fica na paz. Grande abraço. Obrigado pelo convite.